Agora, meus amores, vamos corrigir as atividades que vocês fizeram no passo anterior. O exercício 28 da página 177 dizia assim: pinte na segunda figura a quantidade de quadradinhos que representa a metade da parte pintada na primeira figura. Bem, na primeira tinha 4 quadradinhos pintados, então só podia pintar 2 quadradinhos na figura 2. Agora represente com uma fração a parte pintada da primeira e da segunda figura. Bem, na primeira era fácil, eram 4 quadrinhos pintados de um total de 8 quadrinhos, ou seja, 4/8. Na segunda, ficou só 2 quadrinhos pintados, mas embaixo não mudou nada, continuou oitavos, ou seja, 2/8. Observe que para dividir essa fração na metade, a gente só dividiu o numerador na metade e repetiu o denominador, porque a figura em si não mudou, o que mudou foram o número de partes que nós havíamos pintado. Continuando, no exercício 29, ainda nessa mesma página, nós tínhamos que calcular a metade das frações. Bem, não foi difícil porque nós já aprendemos como fazer isso. Nós aprendemos que se o numerador for par, nós iremos considerar a metade do numerador e não vamos mudar o denominador. Por exemplo, a metade de 2 é 1 e o 4 repete. Mas se o numerador for ímpar, a gente vai dobrar o denominador sem mudar o numerador. Por exemplo, o 3 é ímpar, então repete o 3 e dobra o denominador. Então, olha só, a metade de 4 era 2. Deu para calcular a metade porque 4 é par. E embaixo eu só repeti o mesmo denominador. Aqui, o 3 é ímpar, não dá para calcular a metade. Então, eu repito o 3 e eu faço o dobro de 5, que é 10. Ó, o dobro de 5 é 10. Já que não deu para dividir o numerador, eu faço o dobro do denominador. 12 é fácil, dá para dividir por 2 e dá 6. Aí o 20 só repete. 11 não dá para dividir por 2, então eu repito 11 e dobro o 12. Muito bem. Se eu não posso dividir o de cima, eu multiplico o de baixo. Fácil, né, pessoal? O próximo exercício era assim, ó. Escreva o número que representa a parte pintada do círculo. Nesse caso, era esse aqui. Era 1/4. Por quê? Porque o 1 estava pintado, mas tinha um total de 4. Agora, era para pintar nesse círculo de baixo uma parte que representasse a metade desse círculo de cima. Para isso, eu tive que fazer novas divisões, desse jeito aqui, olha só. Eu tive que dividir aqui no meio o círculo também, para poder pintar só a metade. E para que todas as partes ficassem iguais, eu tive que dividir as outras partes no meio também. Ou seja, eu dividi cada uma das 4 partes no meio e fiquei com 8 partes. Aí eu pintei só uma. Observe que eu continuei com o mesmo numerador, mas o denominador ficou o dobro. Por quê? Cada vez que eu tenho que dividir todas as partes na metade para encontrar a metade de uma fração, o meu denominador fica o dobro, mas o numerador continua igual. Espero que você tenha entendido mais ainda sobre a metade das frações com esse exercício. Agora, vamos para o último exercício. Era o exercício 32. O exercício 32, ele tinha 2 colunas para relacionar. E essas colunas iam ser relacionadas com base nessas imagens. Então, aqui, ó, número 1, a metade de 1/8. Bem, é só procurar onde está 1/8. Aqui está 1/8. A metade de 1/8 é 1/16. Olha só, então o 1 vem aqui, 1/16, porque ó, se você olha 1/8, a figurinha que representa a metade de 1/8 é 1/16. Aí o dobro de 1/2. É fácil, ó, o meio está aqui, o dobro de 1/2 é 1 inteiro. Então, o 2 vem aqui no 1 inteiro. A metade de 1/2. Bem, a metade de 1/2 está aqui. Se olharmos a metade de 1/2, nós encontramos 1/4. Então, o 3 vem aqui no 1/4. Aí o 4, o valor de 1/2 dividido em 4 partes iguais. Então, tem que olhar o meio e ver aonde que o meio está dividido em 4 partes iguais. Aqui. Está vendo? Ó, o 1/2 dividido em 4 partes iguais, está vendo onde está? Por isso, o número 4 vinha aqui no 1/8, porque se o meio fosse dividido em 4 partes iguais,
nós teríamos 1/8 em cada parte, tá bom, pessoal? Esse aqui era o mais difícil, tinha que pensar um pouco mais. Mas é só pensar que o 1/2 dividido em 4 partes fica com 4/8. Então, cada parte equivaleria a 1/8. Aí, o dobro de 3/8. Bem, é fácil. Você olhando aqui, você encontra 3/8. Para saber o dobro, é só fazer o dobro disso, ou seja, 6/8. Na mesma figura, a gente consegue ver. O 5 fica aqui, ó, no 6/8. Mas está dizendo que também pode ser 3/4. Por quê? Aqui nós temos 6/8. E aqui nós temos 3/4 equivalentes. Por isso que podia ser tanto um quanto o outro. Agora, a metade de 4/16. Bem, aqui eu tinha os 16avos, estão vendo? 16 partezinhas. A metade de 4 é 2. 2/16avos. Isso era fácil, ó. O número 6 ia aqui. 2/16avos. Mas por que também vale 1/8? Porque se eu tenho 4/16avos e quero representar só a metade, eu quero representar a mesma coisa que eu representaria com 1/8. Está vendo aqui? A mesma quantidade. Por isso, a metade de 4/16avos pode ser 2/16avos ou 1/8, porque são frações equivalentes. E, por último, 7, a metade de 4/8. Bem, se eu pegasse e dividisse essa figura aqui, ó, no meio, eu teria 4/8, está vendo? Mas se eu quisesse a metade de 4/8, eu teria que pensar, ó, em dividir essa figura no meio aqui. E só uma parte poderia ser pintada para representar a metade dela, não é mesmo? Essa uma parte pintada tem exatamente o mesmo tamanho que 1/4, porque são frações equivalentes. Por isso, porque a metade de 1, 2, 3, 4/8 é a mesma coisa que 1/4, o número 7 foi aqui, 2/8 ou 1/4. Ufa! Terminamos! Espero que você tenha compreendido bem todos esses exercícios. Se você ainda ficou com dúvida, participe das aulas de reforço. Nas aulas de reforço, nós temos feito muitas atividades sobre esse conteúdo e temos tirado todas as nossas dúvidas. Espero você lá. Um beijo e tchau!